Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui no mais um episódio do podcast Entre Elas. Eu sou a Bianca Richter, ao meu lado está a Paula Danese e recebemos hoje a convidada Magali Arraes. A Magali é cirurgiã cardiovascular com doutorado pela Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, especialista em Direito Médico e Hospitalar pela Escola Paulista de Direito e graduanda em Direito pelo IBMEC São Paulo. Magali, é uma grande alegria conversar com você. E temos alguns pontos interessantes para fazer a ponte entre direito e medicina. E muitas pessoas do direito pensam, né, se elas não trabalham diretamente com o direito médico, mas tem pontes, quais são essas pontes, como elas operam na prática, e também escuto isso de colegas médicos, como seria a minha relação com o direito, o que que eu tenho que me preocupar sendo médico, quais são as implicações jurídicas da minha atividade profissional. E aí isso me leva ao primeiro questionamento, que eu gostaria de te ouvir num tom informal de bate-papo, sobre seguro de responsabilidade civil para médicos. É importante contratar? Vale a pena? Qual conta tem que ser feita? E para quais especialidades? Magali, a palavra está com você. Muito obrigada. Agradeço o convite, Paula e Bianca, para estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão interessante que é o direito médico e pelo qual eu me apaixonei. Eu falo que o direito ele é importante para a vida, né? E para a vida do médico muito mais ainda. Pra vocês terem uma noção, tem um levantamento que foi feito antes da pandemia pela ANADEM, que é a Associação Brasileira de Direito Médico e Bioética, que eles observaram que nos últimos 10 anos houve um aumento de mais de 1.600% das demandas relacionadas à área de saúde. E dessas, 302% eram relacionadas com processos éticos. E 43% dessas demandas, ao total, levavam à condenação do profissional médico. Então, o que que a gente observa? Que a área médica, ela tem 3 áreas, né, tem a questão da responsabilidade penal, né, que é crime, tem a questão ética, que são os processos éticos profissionais que correm na via administrativa nos conselhos regionais de medicina, e CFM, e tem a questão da responsabilidade civil, né, que aí a responsabilidade civil vai envolver a questão da indenização, né, do que o médico vai ser responsabilizado, do que ele causou no paciente e como isso vai ter que ser desembolsado pelo médico. Então, existem algumas especialidades e é incrível, porque todo mundo pensa que é cirurgia plástica, a especialidade que mais leva a demanda judicial, e não é, é ginecologia e obstetrícia. O primeiro lugar nessas demandas judiciais é a área de ginecologia e obstetrícia. E tem um ponto que, na área da obstetrícia principalmente, é a especialidade em que você pode ter 2 vítimas, né? A mãe e o bebê que nasceu. Então, se você tem uma complicação obstétrica, você vai ter 2 vítimas ali. E é uma área que ninguém espera que tenha complicação. É uma área de felicidade, que é o nascimento de um bebê. Então, as pessoas não estão preparadas para as complicações que podem ocorrer. A segunda área de traumatologia e ortopedia, e aí envolve muito a questão de órteses, próteses, procedimentos de urgência, porque muitos traumas em que você tem as lesões ortopédicas e traumatológicas são atendidas em momentos de urgência, e você tem a questão que envolve a urgência, com um número maior de complicações, e depois as especialidades cirúrgicas. Então, especialidades cirúrgicas, principalmente neurocirurgia cardiovascular e outras áreas cirúrgicas. Essas são as 3 áreas onde você mais tem o envolvimento de responsabilidade civil. É óbvio que no Brasil a gente ainda não tem essa cultura, mas você tem países da Europa e os Estados Unidos principalmente, que o médico ele não pode exercer a sua profissão se ele não tiver um seguro de responsabilidade civil. Então, tem centros onde o médico vai prestar assistência e, para ele ser contratado, ele tem que ter um seguro de responsabilidade civil associado.
A questão desse seguro de responsabilidade civil é importante quando você vai ver um seguro, e aí você tem que ler todas as entrelinhas dessa apólice de seguro, você tem que ver primeiro o perfil, né, quem é o médico, qual é a especialidade que ele atua, você tem que ver ali, a apólice, né, o valor da apólice, porque se você tem uma apólice muito baixa, ela não vai cobrir o valor de uma demanda judicial, né, de uma indenização. Se você tem uma apólice muito alta, e aí existem, até algumas críticas em relação a isso, porque às vezes você chama, e a Bianca pode entender mais do que isso, quando você chama o seguro-saúde para participar, de um processo, o seguro de responsabilidade civil para participar de um processo, com indenização, por vezes o juiz ele olha ali, a indenização é tal, vou além disso, além desse valor que o médico tem que pagar, além disso. Então, tem alguns pontos cruciais. A outra coisa é o tempo de proteção que você tem com esse seguro de responsabilidade civil. Então, isso varia, você tem de 3 anos, de 5 anos, e aí você tem que ver aqueles procedimentos que envolvem prótese, às vezes vão até 7 anos essa cobertura por causa da prótese. Aí você tem a questão de tem prótese, então só vai contar a prescrição a partir do momento em que começa a apresentar o defeito. Quando é menor de idade, só vai contar o prazo prescricional a partir do momento, que a criança atinge a maioridade. Então, tem várias nuances no seguro de responsabilidade civil que o médico precisa ficar bem atento quando ele vai assinar. E aí é bom ter o acompanhamento de um profissional do direito, de um advogado, para que ele oriente, né: "Olha, o seu perfil é tal, o que você deve fazer, esse seguro é recomendável para você, esse não é". E esse tipo de, eh, ação no Brasil das, operadoras de seguro de responsabilidade civil, ela vem aumentando, porque justamente vem aumentando as demandas. Só que muitos médicos não têm esse conhecimento dessas nuances para, escolher o melhor. E aí quando ele está envolvido num processo de responsabilidade civil, é que ele vai identificar que não era bem aquilo que ele deveria ter comprado, assinado, para ter a sua proteção. E Magali, trazendo esses pontos, eu fiquei com alguns questionamentos, né, até para a gente pensar. Então, realmente, esse tipo de informação o médico normalmente não tem, e normalmente nem ciência de todas as possibilidades de seguro médico que ele poderia contratar. E aí, quando ele contrata algum, ele acha que ele já está coberto e, na verdade, pode ter surpresas a partir de então. O que eu já escutei de colegas médicos no seguinte sentido: "Ah, eu contratei o seguro, para condenação eu estava coberto, só que eu tive que pagar o meu advogado, e foi bastante caro", porque normalmente um advogado com especialidade em direito médico, que é algo bastante detalhado, que demanda muitos anos de estudo, o valor não é baixo. E aí foi uma surpresa para o médico. Então, considerando isso, será existe um perfil de seguro que cobriria também os custos com serviços de advocacia? Como muitas vezes nós vemos, vou falar da pessoa que agora está viajando, em seguro de viagem, eu contrato seguro de viagem, se eu precisar de algo relacionado a serviços jurídicos, eu sei que eu tenho um valor para isso. Existe no seguro médico essa lógica também? E você recomendaria, porque me chamou a atenção a questão do viés cognitivo do magistrado que você trouxe numa denunciação da lide, né, das intervenções Uhum. de terceiro. Ah, eu trago seguro, então no seguro médico está coberto até R$ 200.000, então 250 para o médico desembolsar um pouco. Tem essa lógica, faz parte do seguro médico? O que você acha? Eu acho que deveria fazer, né, e existem alguns seguros, principalmente as companhias internacionais, que cobrem isso. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos o custo ainda é maior ainda do que aqui no Brasil, né, de um suporte advocatício durante uma demanda como essa. Então, acho que isso é muito importante e isso é uma coisa que você tem que analisar também. O médico, quando vai assinar um seguro, ele tem que analisar isso, ele tem que verificar isso, porque realmente é uma coisa importante.
E é aquilo que eu falei, né, ele não vai ter o advogado, ele não vai trabalhar só na questão da responsabilidade civil, tem a penal, tem a administrativa, no CRM, então tem outras áreas também que o profissional da área do direito médico, especificamente, ele tem que entender dessas áreas para ele poder defender adequadamente, o seu cliente. Perfeito, não, faz muito sentido e, assim, né, numa conversa mesmo, o meu irmão é médico, por isso eu falo colegas Hum. médicos, né, então vira e mexe ele vem com alguma pergunta de um colega dele ou dele, "Ai, que eu faço? E agora? E essa situação? E esse valor faz sentido?" E às vezes as perguntas são tão básicas, eu falo: "Nossa, realmente, essas informações entre a relação das 2 áreas ficam soltas", e a Paula ia trazer algum questionamento. Paula, acho que eu te interrompi. Não, não, imagina, estou aqui aprendendo e lembrando também, veio uma memória do meu primeiro semestre na faculdade de Direito, porque o professor de Direito Civil, ele atuava com a área de Direito Médico. Aí eu lembro que os exemplos eram sempre relacionados à questão, né, da relação médico-paciente, e aí, enfim, fui para o momento da graduação, mas e aí lembrei dessa questão, como era difícil também, assim, no primeiro semestre era difícil compreender, mas como é algo que ainda que seja o cotidiano, os números que a Magali trouxe para nós mostram justamente isso, né, que nós temos uma crescente em demandas e etc, mas ainda é um tema que tanto para o direito quanto para a medicina parece que, entre aspas, é um tabu, né, as pessoas acabam não tratando efetivamente sobre isso. E aí minha cabeça também é internacionalista, eu já fui para o caso que a Argentina em fevereiro de 2023 ela acabou de ser condenada por uma violação, e aí justamente na questão de direitos sexuais e reprodutivos, na violência obstétrica, então foi a primeira vez que a Corte Interamericana se manifestou sobre violência obstétrica, e aí condenando o Estado, mas a Argentina, nesse caso, ela falou que realmente ela assumiu a responsabilidade, aí trazendo justamente como o direito internacional também está tendo esse olhar, ainda que na questão de responsabilidade internacional do Estado, mas que interfere, ou seja, o Estado tendo que realmente treinar os seus, os médicos, enfermeiros, ter ali o equipamento adequado para a prestação de serviço de saúde, e aí eu acabei lembrando desse caso quando a Magali falou sobre, justamente a questão de partos, enfim, e eu lembrei dessa perspectiva. Mas vamos voltar, né, vou sair da cabeça internacionalista, e aí trazendo um pouquinho nesse contraponto do direito, medicina e a Magali podendo aí abrilhantar o nosso podcast, trazendo a perspectiva prática, e eu tive medicina legal também na faculdade, então ouvindo você, Magali, lembrei das minhas aulas de medicina legal. E pensando um pouco sobre essa ciência da comunidade médica, sobre implicações jurídicas, né, que as suas decisões podem ter, existe uma preocupação no curso de medicina, então eu mencionei, né, a questão do semestre em que eu tive, de uma forma bem superficial em direito civil, por conta da vivência do professor naquele caso, a parte da medicina é legal, mas a gente entendendo muito mais um aspecto penal em relação a isso, mas podemos dizer, eu acho que Bianca e eu, e você como estudante de direito, que ainda falta explorar esse campo. Mas como é que funciona no curso de medicina? Paula, no curso de medicina, o que existe hoje em dia na grade acadêmica, e eu tenho atuado também como preceptora de uma universidade aqui em São Paulo, da Unisa, o que eles têm é em relação à questão ética e bioética. Então, tem realmente uma disciplina que é obrigatória na grade de medicina, e a questão da medicina legal, que tem mais a ver com a questão penal, de identificação, do diagnóstico, das perícias, como são feitas, mas mais do ponto de vista médico, olhando o que esse diagnóstico vai implicar depois na criminalização do agente. Mas a questão da responsabilidade civil não existe, não existe nas universidades. Então, não faz parte da grade, não faz parte do conhecimento. A Bianca comentou a respeito do irmão dela, que leva as dúvidas dele e dos amigos. Isso é uma realidade. Não existe isso nas escolas médicas. Isso é uma preocupação muito grande. Existem instituições hospitalares hoje em dia que têm uma grande preocupação com isso, porque a responsabilidade
civil do médico, ela é subjetiva, você vai ter que comprovar que ele agiu com culpa, que teve perícia, imprudência ou negligência, mas das instituições, dos hospitais, das companhias, dos produtos médicos, ela é objetiva. Então, as instituições médicas, elas são muito penalizadas, porque quando você tem uma demanda, não vai só o médico, vai a instituição hospitalar também associada. Então, hoje em dia, essas instituições hospitalares, elas desenvolvem os programas de certificação. Tem ISO, você tem vários aqui no Brasil, você tem as internacionais, como a Joint Commission, onde você tem alguns aspectos que levam, não só do ponto de vista administrativo, mas também da segurança do paciente. Então, que vai desde a comunicação, dos programas de cirurgia segura, que é você marcar o local certo, orientar, ter os termos de consentimento devidamente preenchidos e assinados, o devido esclarecimento do paciente, que não basta só você ter o termo assinado, o paciente tem que estar consciente, né? Pacientes familiares, eles têm que estar conscientes da necessidade do procedimento, da não utilização de outras alternativas e dos riscos que envolvem esse procedimento, das suas complicações, e os programas também de checklist e time-out. Quer dizer, o checklist é você checa tudo, se é o paciente correto. Então, quem interna em hospital hoje em dia sabe, né, que tem uma pulseirinha ali que marca e sempre vem um e pergunta: "Qual o seu nome? Qual a sua data de nascimento?", né, para evitar homônimos dentro do hospital, troca de paciente. Então, tudo isso é sempre checado. Se tem lateralidade, está marcado ali qual é o lado que você vai abordar cirurgicamente, checa todo o material se está disponível, se tudo está perfeito. Todo mundo dentro da sala de cirurgia tem que se manifestar, tem que dizer: "Olha, tem alguma complicação, pode vir a ter alguma complicação, é um caso de risco para isso". Esses são os sistemas de segurança do paciente. Ao final do procedimento, também tem uma checagem, que é o check-out, para dizer como foi feito, qual o resultado do procedimento, se teve algum material que foi enviado para exame, como foi, se teve algum material que deu problema durante o procedimento. Então, tudo isso é checado hoje em dia. Então, os hospitais, hoje em dia, eles vêm, as instituições hospitalares, eles vêm se municiando com sistemas e com protocolos, com processos para diminuir a ocorrência desse tipo de complicação e de erros que envolvem não só o profissional médico, mas todos os profissionais da área de saúde também. Só que isso, o jovem médico, ele vem aprendendo mais nas instituições hospitalares, porque quando ele vai se cadastrar, se credenciar, ele tem que ter acesso a isso, né? Ele tem que ter o conhecimento, porque senão ele não pode nem exercer sua profissão no hospital, se ele não tiver o conhecimento de todas as regras, de tudo que ele tem que cumprir ali dentro da instituição hospitalar. Mas, infelizmente, as escolas médicas, elas não têm esse tipo de orientação. É restrita à questão da parte administrativa, que é a parte de ética e bioética relacionado ao Conselho Federal e ao Conselho Regional de Medicina. Realmente uma pena, né, não ter essa tratativa, um prejuízo para ambas as partes, né, tanto do médico quanto do paciente, essa necessidade de trazer o direito próximo da medicina e vice-versa, não ficar como se fossem áreas tão distantes, que afinal de contas esse podcast é justamente para mostrar como são áreas ali correlatas, como são áreas que existem, coexistem e aparentemente, vou usar, né, entre aspas, a gente está apagando o incêndio apenas, né, então, a hora que tem um problema eu vou pensar, a hora que tem um problema eu vou pensar, né, e aí pensar na estrutura do Estado nesse sentido, repensar a questão do ensino, trazer essa proximidade, entre as 2 áreas, porque o ideal é a prevenção sempre, né, não a reparação e a indenização. Em muitos casos é ali a única saída, mas o ideal é que a gente consiga fazer isso por meio da educação, a prevenção. Vou passar então para a Bianca, para a gente continuar agora, e agora já chegaram a um outro ponto muito interessante do nosso podcast. Obrigada, Paula. E óbvio que eu tenho perguntas sobre essa sua colocação.
que eu vou relacionar com algo também que é uma curiosidade minha e talvez seja uma curiosidade dos nossos ouvintes, de quem esteja nos acompanhando. Porque a sua formação é médica, né, então fez faculdade de medicina, mestrado, doutorado, hã, atua na faculdade de medicina ainda, como você acabou de mencionar, atua na área como médica, e agora você está no último ano da faculdade de direito, fazendo a ponte entre essas 2 áreas. Então, uma pergunta pessoal, por que essa migração de carreira e se realmente é uma migração ou se na verdade você só está fazendo essa ponte. E aí, essa pergunta que tem um link com a sua resposta para nossa última pergunta, que você mostrou, olha, não existe essa preocupação na faculdade de medicina. E hoje você explica esse tema de uma maneira muito fácil por conta da sua formação nas 2 áreas. E para o médico recém-formado, um médico que está terminando a faculdade, né, um estudante de medicina, um médico recém-formado, um jovem médico, qual seria o seu conselho? E depois quando você falar da sua transição ou da sua relação entre as 2 áreas, também um conselho para o estudante de direito, para o jovem advogado, para aquele que ouça nosso podcast e fala: "Nossa, eu queria trabalhar com direito médico, me parece uma boa área". Como fazer isso, já que também na faculdade de direito não temos essa matéria como uma matéria que faça parte da matriz curricular. Então, o seu lado pessoal, né, o que fez você transitar entre as 2 áreas, Magali, e o seu conselho para os profissionais e para os estudantes dessas 2 áreas. Gostaria muito de te ouvir sobre isso. Bianca, na realidade, eu, como você disse, eu tive um desenvolvimento na área médica, dentro da minha especialidade, que é cirurgia cardiovascular, e eu era docente de um programa de pós-graduação, inclusive na instituição que eu trabalhava anteriormente, um programa de pós-graduação associado à USP, e estava muito bem, muito feliz desenvolvendo isso. E aí eu entrei na diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. E como fui, e ainda sou até hoje, a primeira e única mulher a fazer parte da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que é uma especialidade onde menos de 5% são mulheres, eu decidi fazer um MBA de Gestão em Saúde na FGV. E esse MBA, ele abriu a minha cabeça, porque eu estava ali acomodada, não acomodada, né, evoluindo, mas dentro da minha área médica e dentro da especialidade que eu tinha escolhido, que já não era uma especialidade simples. Só que eu fui fazer o MBA, e o MBA ele mudou minha cabeça totalmente. Primeiro, ele me mostrou que eu podia continuar evoluindo em qualquer área que eu quisesse. Segundo, o conhecimento, ele é muito vasto. E terceiro, que eu me apaixonei pela área do direito, né, eu tive na disciplina que era a visão jurídica do direito, eu me apaixonei pelo direito. E depois tinha uma disciplina que era gestão de pessoas, onde a coordenadora do MBA, que é a Adriana André, ela fazia alguns testes. Tinha um que era o Schwartzman, são testes de aptidão, de escolha de vida, testes psicológicos. E eu fiz esses testes e os testes me abriram ainda mais a cabeça. Eu falei: "Eu vou prestar direito". E aí eu prestei vestibular e eu entrei, tive a sorte ainda de entrar numa faculdade de ponta, né, que é o IBMEC São Paulo, onde eu tive a grande honra e o prazer de ter vocês 2, Bianca e a Paula Danese, como minhas mestras, né, em algumas disciplinas no decorrer do curso. É um curso sensacional, e aí a minha paixão só foi aumentando pelo direito. Então, quando eu entrei no curso de direito, a minha ideia era ter essa ponte, era ter esse conhecimento, porque é um conhecimento muito vasto. E nessa disciplina de visão jurídica, eu comecei a enxergar o oceano azul, aquela coisa onde tem pequenas, oportunidades ali, muito restrita, porque é um conhecimento que exige muito e que você não tem nas faculdades, nas universidades de direito e nem na de medicina também. Então exige uma coisa a mais, e aí são poucas pessoas que transitam hoje em dia nessa área.
não está aquela do Oceano Vermelho, né, cheio de gente. Então, foi uma área que me chamou a atenção. E no começo da faculdade de Direito no IBMEC, como eu tinha terminado o MBA, que era aos sábados a cada 15 dias, eu não estava satisfeita, eu continuei aos sábados a cada 15 dias, fazendo a pós-graduação de Direito Médico e Hospitalar na Escola Paulista de Direito, com o professor Marcos Coutre, que é, assim, uma pessoa maravilhosa, que só aumentou ainda a minha paixão pelo direito e pelo direito médico. Onde você tem, nessa pós-graduação, ela é dividida, cada semestre você tem um aspecto do direito médico. Então, você tem a parte bioética e ética, a parte de responsabilidade penal e a de responsabilidade civil. Então, aprofunda dentro da área do direito médico, que aumentou ainda mais o meu interesse. E aí, continuando no direito, eu comecei a mudar o meu pensamento de não só fazer a ponte, mas pensar numa transição futura, que é o que eu quero fazer. Eu quero, no futuro, trabalhar só com essa área, porque é uma área interessante. A especialidade que eu faço, que é a especialidade cirúrgica, a cirurgia cardiovascular, ela é muito difícil, exige muito tempo. Eu migrei também dentro da minha especialidade para trabalhar com procedimentos transcatéteres, que são procedimentos mais rápidos, que foi, inclusive, o que eu fui treinar várias vezes na Alemanha e em outros lugares do mundo. Então, fui pioneira dessa área aqui no Brasil, trabalho com isso até hoje, oriento pessoas que estão iniciando nessa área, mas é algo que exige muito do físico. E eu sei que no futuro eu não terei o físico para continuar. Então, e eu não quero parar, eu quero continuar me desenvolvendo, né, mentalmente, intelectualmente. Então, a minha ideia é fazer essa transição, não ser só a ponte, mas fazer uma transição realmente no futuro, trabalhar exclusivamente com a área do direito. E eu acho, o meu pensamento atualmente é que é muito triste os jovens médicos que saem sem ter o conhecimento devido. O próprio Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, eles fizeram uma cartilha para o acadêmico, para o estudante de medicina. Então, tem uma cartilhazinha, um código de ética para o estudante de medicina, porque tinham vários problemas que foram identificados, é considerado exercício ilegal da medicina, problemas éticos. Então, o estudante de medicina assumindo o posto de médico, utilizando o carimbo, a assinatura, sem ter a menor ideia, né, da falsidade ideológica, dos problemas que envolvem uma prática como essa. Então, foi um alerta que o Conselho Federal, os conselhos regionais de medicina tiveram, e aí eles construíram esse código de ética do estudante de medicina, tem um código de ética médica que muitos médicos não conhecem. Muitos médicos não conhecem. Então, é importante não só o estudante de medicina, o médico recém-formado, mas o médico, no desenvolver da sua carreira, ele ter a noção disso, dos riscos que ele corre, das regras que ele tem que seguir do Código de Ética Médica, dos riscos que eles correm relacionados à responsabilidade civil, à responsabilidade penal. Muitos não têm esse conhecimento. Então, assim como o seguro de responsabilidade civil, que ele só vai atuar depois do que já foi feito, ele não atua na causa, é a mesma coisa. Muitos médicos só se atentam para esses riscos quando eles já estão envolvidos num problema, né? Quando eles deveriam ter todo um condicionamento prévio, uma preparação para evitar os problemas. Ou existem problemas e complicações que são inevitáveis. Eu digo que medicina é uma área de risco, né? Porque tudo envolve risco, tudo pode ter complicação. Você fazer um mínimo procedimento, você pode ter 0,01% de chance de ter uma complicação, não interessa. Se aquele paciente foi incluído naquele 0,01, para ele é 100%, para a família dele é 100%. Então, isso é algo que essas estatísticas, quando você fala para o paciente, olha, às vezes os pacientes perguntam, né, familiares,
Quanto por cento tem de risco? Pô, os guidelines, as diretrizes, elas falam, no seu caso, de tanto por cento, mas uma complicação para você vai ser 100% se você estiver ali. Então, o paciente ele precisa ficar consciente, a família também precisa ter consciência sobre isso. E eu falo que, principalmente em áreas cirúrgicas, 50% é do médico, mas 50% são as reações do paciente, e algumas reações você só vai saber quando você já fez, né, quando elas já são resultado de algo que foi praticado. Então, realmente, a medicina é uma área de risco. Eu recomendaria aos médicos, aos jovens médicos, que lessem pelo menos uma vez o Código de Ética Médica, que ficassem atentos por riscos da responsabilidade civil, da responsabilidade penal, que envolvem os procedimentos médicos. Sensacional, Magali. Se nós conseguimos ajudar de alguma maneira um estudante de medicina, um médico já atuando, eu já vou ficar bastante contente. E também se conseguimos animar um estudante de direito ou um profissional da advocacia para ir para essa área, acho que essa conversa, esse podcast já valeu muito a pena. Eu já aprendi bastante. Paula? Eu estou aqui maravilhada, aprendendo, assim, sou fã da Magali, ela mencionou, né, que nós fomos, professoras da Magali, mas a vida nunca é estática, né, hoje a Magali é a nossa professora, e a troca do conhecimento não precisa de títulos, não precisa colocar numa determinada caixa, a perspectiva, e eu acredito muito nisso, é que o conhecimento que se espalha é o conhecimento que soma e é a mudança que a gente precisa. Então, essa perspectiva que a Bianca coloca, que a Magali coloca, né, que uma pessoa, tanto ou do direito ou da medicina, que ali possa espalhar isso e pensar sobre isso, né, também tantos pacientes tendo essa possibilidade de ouvir, entender, compreender, porque a gente vive justamente nesse meio, né, a gente precisa entender, são tantas questões envolvidas, né, então tanto é que tem pós-graduação específica, então veja a complexidade do tema, e a Magali, dentro dessa complexidade do tema, trouxe para nós de uma forma muito didática, muito clara, e a gente aqui do podcast, Entre Elas, só tem a agradecer, já falar aqui, você é sempre bem-vinda, e também por compartilhar a sua vida, a sua vivência pessoal, porque isso também inspira. Então você inspirou nesse exato momento com o seu conhecimento e com a sua trajetória de vida. Então agradecer a todos e todas que nos ouviram até esse momento, agradecer a equipe do podcast Entre Elas, e a gente aguarda vocês no próximo episódio. Muito obrigada.